Olá, pessoal, boa tarde nessa aula aqui no sabadão hoje, às 14 horas da tarde, né? Em vez de você estar dormindo no soninho, nós estamos aqui revendo o ECA. Pessoal, essa parte aqui do artigo 83 ao 85 eu achei muito interessante. A gente dá uma olhada nela, né? Eu trouxe aqui os artigos do ECA conforme está lá no ECA, ok? E diz o seguinte: dá autorização para viajar. O que fala na autorização para viajar? Olha lá, o artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente. E aqui pausa. Aqui pausa, pessoal. Você não pode ir para a prova sem saber o que é criança e o que é adolescente. Professor, como é que eu faço para definir criança e definir adolescente idade? Tá? Você vai definir criança ou adolescente pela idade. Então, olha só, criança, você vai pôr essa palavra aqui, ó, até, tá? Até 12 anos. Mas você não. Incompletos, né, professor? 12 Isso. anos incompletos. Aí você não pode esquecer que é incompletos, tá? 12 anos incompletos. E adolescente? O que você não pode? Como é que eu vou definir o que é adolescente aqui perante o ECA? É até 12 anos completos. Isso, de 12 até 18 anos Incompletos. incompletos, É. tá? Então, você tem que ir sabendo disso. Se você souber disso, lembrar lá na prova, você já definiu aí para fazer essa prova o que é criança e o que é adolescente, tá? Então tá. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca. E aí pronto. Comarca onde reside. O que é comarca onde reside? Se você reside aqui em Palmas, aqui tem uma comarca do juizado, da vara da infância e da juventude responsável por isso. Então, se você for sair dessa comarca, você tem que pedir autorização, a não ser que seja uma comarca contígua. Por exemplo, você vai sair daqui, essa criança vai sair daqui de Palmas para ir para Porto ou para ir para Paraíso, tá? Então é considerado comarca contígua, dentro da mesma unidade da federação, dentro do mesmo estado. Se você for para outro estado, aí não tem como mais ter aquela referência de comarca contígua, tá? Então, terminando aqui, viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressar autorização judicial. Então, o que você entendeu aqui? Ó? Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial, tá? Então, nenhuma criança poderá, menor de 16 anos, ir daqui para Porto Nacional ou Gurupi. Você não pode colocar essa criança na van sem uma autorização judicial ou desacompanhada de um responsável. Professor, e se ela for maior de 16 anos? Bom, maior de 16 anos é tranquilo, essa regra aqui é para menor de 16 anos, tá? Então, continuando. Se a pessoa transportar criança ou adolescente no território nacional, sem observar essas regras do ECA, ela pratica infração administrativa. E eu chamo a atenção para vocês. Olha o que está dizendo aqui. Se você, se você estiver andando com a criança lá, se a pessoa estiver transportando criança ou adolescente no território nacional, sem observar essas regras do ECA, acompanhado de um parente e até o terceiro grau, ok? Ou autorização judicial, você comete uma infração administrativa. Professor, mas eu peguei aqui a criança conhecida aí, fui fazer um passeio lá na Bolívia. Aí você não cometeu uma infração administrativa, você cometeu foi um crime sem autorização dos pais, sem autorização da justiça. E você não é parente até o terceiro grau. Então você comete um crime se for fora do
país. Então, às vezes, as bancas, ela vem tentando te pegar nisso aí. Então, aqui dentro do país não é crime, é uma infração administrativa. Agora, fora do país, se você estiver transportando uma criança ou adolescente brasileira, você é brasileiro, fora do país, ou tentando sair do país com essa criança, se for pegado na fronteira, você está cometendo um crime, ok? Um crime. E aí você vai responder perante o Código Penal, tá? Ok, vamos continuando aqui. É, adolescente, a partir de 16 anos, olha o que diz, pode viajar livremente. Ô, gente, chegou a gente aqui em casa e o cachorro está latindo. Adolescente, a partir de 16 anos, pode viajar livremente, sem a necessidade de autorização, de acordo com a Lei 13.812, 2019. Então, chamar a atenção de vocês. Olha só, não confunda, tá? Por favor. Adolescente, criança ou adolescente menor de 16 anos, precisa de autorização. Menor de 16 anos precisa de autorização para andar dentro do país, ou então acompanhada pelos pais, a não ser que seja comarca contígua. Por exemplo, olha só, tu mora em Palmas, tu mora em Porto, para vir para Palmas, ou de Paraíso para ir para Palmas, aí não precisa. É considerado comarca contígua pela distância, né? Até 100 km, até 100 quilômetros, tá? Então não precisa. Cuidado com isso. Agora, se você for um adolescente, aí já não entra mais criança. E adolescente, a partir dos 16 anos, pode viajar livremente, tá? E sem necessidade de autorização, olha lá, ó, ok? Sem necessidade de autorização. Mas peraí, mas veja bem, pode viajar livremente sem necessidade de autorização. Aonde? Dentro do país, tá? Dentro, dentro do país, dentro do Brasil, tá? Isso. Ok? Pegou o código, pessoal? Dentro do país, porque se for para fora, segue as mesmas regras, ou acompanhada do pai ou da mãe, tá? E nós vamos ver isso já já, ou com autorização judicial. É um adolescente, não pode sair do país. Ah, porque eu vou, agora eu tenho 16 anos, eu posso votar, posso. Não, negativo. Beleza? É, próximo aqui, ó. As crianças e adolescentes menores de 16 anos podem viajar acompanhado dos pais ou responsável, ou com autorização judicial. Ou com autorização judicial, tá? Ok? Parágrafo primeiro. A autorização. Olá, seja bem-vindo. A autorização não será exigida quando. Deixa eu ajeitar aqui para nós aqui. Isso. A autorização não será exigida quando tra tratar-se de comarca contígua. Então a gente já viu aqui, né? A gente já falou a respeito disso, deu os exemplos aí, né? Tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou adolescente menor de 16 anos, ser na mesma unidade da federação, então tem que ser dentro do Tocantins. E não pode ser, por exemplo, você mora em Paraíso e fala, eu tenho 14 anos, vou pegar a van aqui, vou para Araguaína, negativo. Aí não é mais comarca contígua. Aí você vai precisar de autorização ou estar acompanhado de algum responsável, ok? Quando ele fala aqui, ó, incluído na mesma região metropolitana, vamos pegar, nós temos aqui em Palmas, nós temos a região metropolitana, tá? Nós temos Palmas e Luzimangues ali do outro lado. Então, a criança ou adolescente vai ali do outro lado da ponte, para quem conhece Palmas aqui,
Aí é lógico, não precisa, aí é de livre acesso. Pode ir lá e voltar tranquilo, tá? Porque é na mesma região metropolitana. Ó, Palmas, Palmas, eu tenho região metropolitana, que massa, né? Não pode ser de um estado para outro. Isso a gente já falou. Não pode. Olha, eu moro lá na divisa, eu atravesso a ponte, estou em outra cidade, no Goiás. Não pode. Não pode, tá? Aí não pode sozinho, tem que ser acompanhado dos pais ou autorização judicial para ir para Goiás, mesmo que você esqueci. Tem duas cidades próximas aqui, no Goiás, Tocantins e também no Pará. Também tem, atravessou a ponte, né, no Pará lá, eu acho que depois de Esperantina. Tem duas cidades, tem uma do outro lado da ponte do Rio, do outro lado do Rio e outra aqui no Tocantins também, né? Ok. A criança ou adolescente menor de 16 anos não pode ser, tá, não pode ser de um estado para o outro a criança ou adolescente menor de 16 anos. 1. Os ascendentes ou colateral maior até o terceiro grau comprovado documental parentesco. Pessoal, vamos acabar com essa dúvida aqui, tá? Vamos lá. Não é uma cruz, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, é só uma. Tá, tá ali. Olha só, bem aqui, ó, bem aí de preto está você. Isso, você mesmo. Quem são os seus ascendentes? Seu pai e os seus avós. Avós, tá? Seu pai e os seus avós. Fechou? Os seus avós são parentes de grau, segundo grau. E os seus bisavós, parentes de terceiro grau. Tá vendo lá? E aqui para baixo? Se aqui em preto é você, aqui para baixo são seus filhos. Filhos. Filhos, netos e bisnetos. Então segue a mesma regra, tá? Primeiro, segundo, terceiro grau para cima, primeiro, segundo, terceiro grau para baixo. E aí aqui tem o cônjuge, que aí esse cônjuge não é parente, mas não tem grau para ele. Se a gente for dar um grau para ele, é primeiro grau, o cônjuge, tá? Professor, cônjuge é parente sim, não. Tira isso da sua cabeça, não é parente, tá? E aí, professor, onde é que fica os irmãos? Então aqui, ó, estão os irmãos. Os irmãos, eles entram ali como primeiro grau seu, é, parente de primeiro grau seu, tá? Mas dos seus filhos, ele vai ser o tio, não é? O tio. Então, o tio dos seus filhos é terceiro grau. Pessoal, pode ser que eu esteja errado, mas não em relação a isso. Terceiro grau, ó, tio, tio, tio. Agora, só me surgiu uma dúvida aqui se avô. Alguém pode consultar o Google aí rapidinho? Avô e bisavô, se os dois são terceiro grau. Vamos tirar essa dúvida agora? Alguém pode aí rapidinho? Avô e bisavô. Me surgiu essa dúvida aqui agora. Aí eu falei, lascou. Oh, mais difícil escrever com isso aqui. Deixa eu consultar aqui rapidinho. Não, beleza, é isso mesmo. Olha só. É, tá certinho ali ó, o meu raciocínio, tá? Aqui, ó. Terceiro grau.
é tio e bisavô, tá? Bisavô, bisavô. Então tá, seguindo aqui, ó, avós são segundo grau, bisavô terceiro grau e tio terceiro grau, tá? Em relação a você que é filho, pensa em você aí, aí tem seu pai, tem seu avô e talvez tenha seu bisavô, terceiro grau. Mas todo mundo tem tio, não tem? Tio é terceiro grau. Então, até esse camarada aí. Professor, e o filho do meu tio é quarto grau. O filho do meu tio, que a gente chama de primo primeiro, que é uma questão que não existe, existe que o pessoal fala, né? Mas o que você chama de primo primeiro é parente de quarto grau, tá? Então aqui, ó, ele não entra, entra até. Então, quem pode viajar com você dentro do país sem autorização? Seu pai ou sua mãe, tá? O seu tio, o seu avô ou o seu bisavô, beleza? Aqui, ó. Por exemplo, você sai do Distrito Federal e ir para o Rio de Janeiro acompanhado do tio, olha lá, tio terceiro grau. Nesse caso, não precisa de autorização, porque o tio vai fazer prova documental do parentesco e vai embarcar, ou seja, dispensa autorização judicial, tá? Como é que faz prova eh, de parentesco com documento? Mesmo sobrenome. Se não tiver, pessoal, aí é outra coisa, tá? Vai ter que correr atrás de autorização. É bem melhor correr atrás de autorização. Então, beleza. 2. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Não falou. Pessoal, ninguém pesquisou, né? Ainda bem que eu pesquisei aqui. Segundo, de pessoas maior, expressamente autorizada pelo pai ou a mãe ou responsável. Então, pode ser qualquer pessoa maior acompanhar uma criança ou adolescente? Pode, desde que tenha a expressa autorização do pai ou da mãe. Ou o pai ou a mãe de uma criança pode autorizar você, ok? A viajar com ela, com essa criança. Está lá a autorização, ó, tô com a autorização do pai e da mãe aqui. Não sou tio, não sou parente dessa criança, sou amigo da família. Tranquilo, tá? Mas tem que observar, ó, de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai ou mãe ou responsável pela criança, tá? Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsáveis, conceder autorização válida por 2 anos. Então, autorização válida por 2 anos para a criança se locomover dentro do país, alô, criança ou adolescente, tá? Desacompanhada ou com outra, ou com alguma pessoa. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, muito importante, a autorização é dispensável. Se é criança, a autorização é dispensável a criança ou adolescente. Mas em quais hipóteses? Que não precisa de autorização para uma criança ou um adolescente viajar para fora do país. Olha lá, ó. Se a pessoa embarcar criança ou adolescente para o exterior, sem observar essas regras do ECA, praticará crime tipificado no artigo 239 do ECA e do Código Penal, tá? Chamado de tráfico internacional de criança ou adolescente. Então tem que ter, ok? Tem que ter autorização, criança ou adolescentes, não importa a idade, para autorizar, para viajar para o exterior, ela precisa de autorização. Agora, se ela for acompanhada de ambos os pais, ela está lá com o pai e a mãe, juntinho, não precisa. Tá. Agora, isso não está no ECA, mas se uma criança for tirar um passaporte, você vai tirar o passaporte de uma criança ou adolescente. Lá nesse passaporte, você já pode ter um campo lá para você autorizar ela viajar, por exemplo, para os Estados Unidos acompanhado só da mãe ou acompanhado só do pai, tá? Aí o próprio passaporte já vem a autorização, aí tranquilo. Mas se não tiver autorização no passaporte e você quiser ir para fora do país, só você,
desacompanhada do cônjuge, mas seu filho, aí você precisa de autorização judicial, mesmo que o filho seja seu, ok? Você precisa. Ah, eu sou mãe, eu pari, mas você precisa. Ah, eu sou pai, mas você precisa de autorização da mãe, ok? Ou pelo menos do outro cônjuge. Regra geral, a criança e adolescente necessita de autorização judicial, isso é, do juiz que atua na vara da infância e da juventude. Então, são poucos casos, né, que, que não precisa. Aqui tem alguma coisa aqui da jurisprudência, mas olha só, é, estiver acompanhado de ambos os pais ou responsáveis. Então, é dispensável, como está dizendo lá, é porque saiu cortado, né? É dispensável, é dispensável a autorização. Aí não precisa de autorização para viajar fora do país. Você está com o papai e a mamãe. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado aqui, ó, expressamente pelo outro. Então, se está autorizado expressamente pelo outro, ou no passaporte, ou reconhecido, ou um documento com firma reconhecida, como é que eu faço para reconhecer, professor? Firma, você faz o documento autorizando o pai a viajar com a criança lá para o Paraguai ou para a Europa e vai no cartório e registra, tá? E você reconheceu firma. É assim. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país. Olha só, ele não está falando nenhuma criança brasileira, ele fala nascido no território nacional, seja até de pais estrangeiros, mas se a criança nasceu aqui, vai precisar de autorização. Cuidado com isso e prova. Poderá sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, tá? Então não pode. Ah, vem um gringo aqui, ele quer me levar. Pois bem, olha o que está dizendo. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida no território brasileiro ou nacional poderá sair do país acompanhada de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Ok? Beleza. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsáveis, conceder a autorização válida por 2 anos. Sim, tá? Da autorização aí que o juiz concede tem validade por 2 anos. Primo é parente de quarto grau. Logo, o primo só poderá embarcar para outro estado, dentro do país, tá? Levando a criança com a necessária autorização da mãe, do pai ou do responsável menor. Beleza? Adolescente podia. Não, isso aqui. Ô, gente, não sei por que eu trouxe isso aqui. Esse trem que antes podia, só para. Olha só, e eu trouxe alguns termos, que vai que cai alguma redação, né? Tá aí os dois termos. Se, se você viu que aconteceu um crime ou uma contravenção, aconteceu um crime. Crime é porque está no Código Penal. Contravenção é porque não está no Código Penal. Aconteceu um crime ou uma contravenção e foi uma criança ou adolescente que cometeu, então ele cometeu um ato infracional, não foi crime. Então, criança e adolescente não cometem crimes. Flagrante delito. Então, se for um adulto, ele vai ser preso ali, conduzido em flagrante delito. Se for uma criança, é flagrante de ato infracional, tá? Mandato de prisão, não se. O juiz não expede mandato de prisão para criança e adolescente, ele expede mandato de busca e apreensão. Mandato de busca e apreensão. O maior é preso, o menor ele é apreendido, tá bom? Vai que cai alguma coisa para você falar do ECA, tem que usar os termos certos para poder tirar uma nota boa.
prisão preventiva. Isso é para maiores de 18 anos, igual os advogados aí, né, que estavam fazendo lobby para compra e venda de sentença, prisão preventiva. A criança ou adolescente é internação provisória, ele é internado provisoriamente. Imputação de crime, você não imputa um crime a uma criança, você atribui, faz uma atribuição de um fato, de um ato infracional. Pena, criança não cumpre pena. Medida socioeducativa e protetiva. Denúncia, ninguém denuncia uma criança, faz uma representação. Criança não é réu, ela é representada. Você não interroga uma criança, você faz uma audiência de apresentação, você apresenta a criança. É o sumário de acusação de defesa. Isso é só para adulto. Para criança é audiência em continuação. Defesa prévia. Para criança, defesa prévia. Aí de boa, tá bom? Então são termozinhos que se for fazer uma redação, você colocar lá, tal criança cometeu um crime, é perigoso o corretor da prova te reprovar por causa disso, tá? É ato infracional, tá bom? Então dê uma olhadinha nesse quadro aí, por favor. Estamos encerrando. Vamos só resolver essas duas questões, tá, pessoal? E aí vocês podem dar aquele soninho, tá bom? Alice, de 10 anos de idade. Então, a Alice tem menos de 16 anos. Pronto, já definiu na nossa cabeça. E além de ter menos de 16 anos, ela tem 10. Então, ela não é uma adolescente, ela é uma criança. Pronto. Partindo disso, eu já consigo resolver várias questões do ECA, tá? Alice, de 10 anos de idade, moradora de Goiânia, Goiás, irá viajar para Salvador, na Bahia, e posteriormente para o exterior. Nessa situação hipotética, conforme a Lei 869, que é o ECA, se estiver acompanhada de um. Então vamos lá, ela vai de Goiânia para Salvador. O que nós sabemos aqui? É que ela vai de um estado para outro. Então aquela questão de comarca contígua cai por terra. Já não tem comarca contígua. E ela tem 10 anos, ela não pode viajar sozinha, viajar sem autorização. Tem que ter autorização. Então vamos lá. Questão A, alternativa A. Então, se estiver acompanhada de um dos pais, essa questão aqui, agora que eu vi, eu já resolvi ela, né, uma vez. Se ela estiver acompanhada de um dos pais, Alice precisará de autorização judicial para viajar para Salvador. Pessoal, de novo essa questão eu esqueci. Eu só copiei lá, né? Essa questão aqui ela tem um problema. Tá? Mas vamos pensar que se ela estiver acompanhada, vamos largar a mão desse um aqui. Deixa eu riscar ela aqui. Senão não vai dar certo nenhuma, tá? Se ela estiver acompanhada de dos pais, então dos pais eu entendo que é o pai e a mãe. Alice precisará de autorização judicial para viajar para Salvador. Não. Se ela estiver acompanhada dos pais, ela não precisará, tá? Ela não precisará de autorização. Tá, mas espera aí, eu acho que eu não tinha entendido a questão. A questão ela tá certa, eu que estou equivocado. Aqui, ó. Se estiver acompanhada de um dos pais, ou do pai ou da mãe, Alice precisará de autorização judicial para viajar para Salvador? Não. Né? É como se você vai viajar com seu pai. Você tem 10 anos, a sua criança tem 10 anos, você vai viajar para Goiânia com ela, não precisa de autorização. Ou então o pai dela vai viajar com ela para Goiânia, não precisa de autorização. Viajar de Palmas, do Tocantins para Goiânia, não precisa, tá? Então, essa questão aqui ela está errada. Não precisa. Só se for para o exterior. Letra B. Tio. Tio é parente de terceiro grau. Lembram-se disso? Que apresente documentos comprovando o parentesco. Alice não precisará de autorização judicial para viajar para Salvador. Então essa está certíssima, tá? Se fosse tio, avô ou tia, ou avô, bisavô, não precisa de autorização, porque vai viajar dentro do país. Lembrando que a criança tem 10 anos. O irmão maior de 18 anos que apresente documento comprovando o parentesco.
Alice não precisará de qualquer tipo de autorização para viajar para o exterior. Se fosse para dentro do país, não precisaria. Agora, como é para fora do país, vai precisar. Ela só não vai precisar de autorização para viajar para fora do país se for acompanhada de ambos os pais, ou seja, dos dois pais. Ou seja, dois pais ou duas mães, ou um pai e uma mãe, mas tem que estar os dois juntos ali. Os dois juntos com aquela criança ou adolescente. Então, aí não precisa. Mas mesmo que seja irmão, olha só o grau de parentesco, né? Mesmo que seja irmão maior, mas ele não pode levar a irmãzinha se não tiver autorização, tá? Autorização judicial ou autorização por escrito dos pais, reconhecido em cartório autorizando ele. Ou então, no próprio passaporte lá autorizando quem vai viajar com aquela criança quando expedir o passaporte, tá? É no passaporte, não é no visto, tá, pessoal? D. Dos pais, não, D, né? Aqui está errado, porque é exterior, não pode. D. Prima adolescente. Alice poderá viajar para Salvador, na Bahia, independentemente de qualquer autorização. Olha só, um adolescente e uma criança saindo fora da comarca contígua. Não pode, tá? Não pode. Esse adolescente nem diz que idade que ele tem. Se ele tiver 16 anos, sozinho ele pode. Agora, se ele tiver 15, 14 anos, nem ele pode. Ele vai ter que ter autorização também. Letra E. Dos pais. Alice não precisará de qualquer tipo de autorização para viajar para o exterior. E aqui que entra aquele, né? Se ela estiver acompanhada de um dos pais, beleza. Se ela estiver acompanhado ou só do pai ou só da mãe, ele vai precisar, tá? Vai precisar de autorização. Se vai viajar só com a mãe, precisa de autorização do pai, ou uma autorização judicial. Se vai viajar só com o pai, precisa de autorização da mãe, ou uma autorização judicial, ok? Se for só com um deles. Agora, se for com os dois, não precisa de autorização, beleza? Questão 2. Em relação às autorizações judiciais de viagem para criança e adolescente, nos termos do que estabelece o ECA, é correto afirmar, em se tratando de viagem ao exterior de adolescente maior de 16 anos, olha, precisa de autorização, tá? Mesmo sendo maior de 16 anos, porque ele ou ela vai para o exterior, aqui, ó. Desacompanhada, a autorização judicial será dispensada, ou seja, não precisa de autorização, precisa de autorização sim, ok? Só não vai precisar se for para viajar dentro do país, dentro do Brasil. B. A autorização judicial para criança viajar no território nacional, desacompanhada, desacompanhada, desacompanhada dos pais ou responsáveis, não será exigida se estiver acompanhado de ascendentes ou colateral maior até o quarto grau. Não. Nós vimos aí, né, que até o terceiro grau, que entra o tio e os bisavós. A pedido dos pais ou responsáveis, a autoridade judicial poderá inclusive, para as viagens dentro do território nacional, conceder autorização válida por até 3 anos. Não. A autorização, nós vimos lá umas duas vezes, é por até 2 anos, tá? 2 anos. E não sendo possível a concessão de autorização para a viagem ao exterior por prazo maior do que 16, nós vimos lá que são 2 anos, tá? Dentro do mesmo estado da federação, e independentemente da distância da contiguidade das comarcas, olha, depende da distância, tá? E a distância é mais ou menos 100 km. Posso estar enganado, mas eu acho que não. Por isso que eu sempre dou o exemplo de Palmas, de Porto e Paraíso, se você mora em Palmas. Então,
é considerado comarca contígua, ok? Então aqui está errado. O que mais que pode ser que esteja errado? Contígua às crianças ou do pertencente à mesma região metropolitana. Os adolescentes maiores de 12 anos de idade poderão viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais. Não é 12 anos, é 16 anos, tá? Aí sim, se tiver 16 anos, vai viajar de Tocantins para Goiânia, aí é dispensada a autorização judicial. O que mais? Dentro do território nacional, não se exige autorização judicial para a criança ou adolescente menor de 16 anos de idade viajar fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis, desde que se trate de comarca contígua. Aí não precisa. Comarca contígua, olha, e ele fala da residência da referida criança ou adolescente. Cuidado com esse pega aqui, ó. Se a criança ou adolescente é em relação aonde a criança mora e não aonde o adulto que está acompanhando essa criança ou o adulto para a casa da onde ela vai, tá? É em relação à residência dessa criança ou adolescente menor de 16 anos. Beleza? Professor, Opa, pode arrochar. repete novamente essa questão da residência da criança e do responsável, não entendi. Ah, sim. É o seguinte, é porque tem uma questão que eu não trouxe ela porque ela foi anulada. Que ela dizia assim, ó, é comarca contígua. Aí ela dizia lá, contava uma história grande da CESP, UNB, que essa criança ia, tá, e aí depois ele dizia assim, ó, que a comarca contígua era em relação à residência da onde a criança estava indo, para onde a criança estava indo, e não da onde a criança mora. Ou seja, por exemplo, se você mora em Araguaína, aí ele estava dizendo que essa contígua, né, a comarca contígua seria da sua residência lá, onde você mora em Araguaína, e não da criança que mora aqui em Palmas e está querendo ir para lá, para Araguaína, ok? Então, a questão da residência contígua é em relação a onde a criança mora, onde ela reside, e não, para o destino que ela vai, porventura, de um adulto, não é da residência do adulto, para onde ela possa estar indo, ok? Entendi, Mas veja entendi. só que essa questão ela foi anulada, por isso que eu não trouxe ela. Mas vai que a Copese tenta colocar aí alguma coisa. Mas depois dessas provas da Copese, eu fiquei preocupado. Tá? Mas aí, se a criança ou adolescente até 16 anos quer ir para Paraíso, para Porto, para Lajeado, ok? São comarca contígua, se ela mora em Palmas, se a criança reside em Palmas, ok? E se ela reside em Lajeado, professor, Lajeado não em Miranorte, professor. Ela quer vir para Palmas, é comarca contígua? É. Ah, professor, mas ela quer ir para Paraíso. Pessoal, aí se ela mora em Miranorte, quer ir para Paraíso, eu acredito que não dá mais comarca contígua, tá? Aí já não é mais comarca contígua. Beleza? Porque aí eu acho que ultrapassou os 100 km, né? Então tá, pessoal, deixa eu encerrar aqui.